Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, 2-1 no Maracanã. Wesley contra e Lucero fizeram os gols do Fortaleza e o Pedro descontou para o Flamengo. Com essa vitória, o Fortaleza assume aí a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, nesse momento com 26 pontos. Antes de soltar o vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Leão, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ele chutou o chão, vocês deram o pênalti. Parabéns, hein? Parabéns ao Fortaleza, hein? Parabéns ao Marcelo Paz. Parabéns ao Leão do PC. Parabéns a esse time fenomenal. Que bom que o Fortaleza mostra a sua competência, a organização. Parabéns, Vojvoda. Parabéns a todos os jogadores, Pikachu, todos vocês. Todos vocês. Que, por sinal, tentaram prejudicar vocês mais uma vez no Maracanã. O pênalti, Edna, o pênalti que você deu, você não pode ir para Olimpíadas, você não pode ir para a Copa do Mundo, você não pode apitar um jogo no Maracanã. Dá um pênalti desse que o Pedro chutou o chão, ele chutou o chão, vocês deram o pênalti. Parabéns, hein? Que legal a arbitragem brasileira, né? Sai da liderança do Campeonato Brasileiro, mas é um Flamengo que ainda está na disputa e outra, né? Perde para um Fortaleza que já de anos vem fazendo um trabalho muito bem consolidado. Aliás, mais um resultado importantíssimo que o Fortaleza consegue diante de uma equipe que está brigando pela liderança. Já havia vencido o Palmeiras em casa, naquele show no Castelão, e agora fora de casa vence o rubro-negro. É importante que o Fortaleza continue somando pontos fora de casa. A diferença entre a campanha do Fortaleza como mandante e como visitante ela era muito grande, então uma vitória é importante para a sequência Esse do time. Equilíbrio é fundamental. Exato, né? É um equilíbrio que o Bahia também, por exemplo, busca ainda dentro do campeonato, o time comandado pelo Rogério, que venceu o Atlético Paranaense nessa rodada. Do jogo, Ivan, um duelo para mim foi marcante. Wesley, lateral direito do Flamengo, versus Breno Lopes, o ponta esquerda do Fortaleza neste jogo. Interessante, né? Porque o Breno, com o Abel, ele usa mais como um 9, né? Como se fosse um 9 o Breno Lopes. Nem tanto como ponta esquerda, né? Em alguns momentos até mais um jogador de frente. E dentro do trabalho, pelo menos nesse recorte de trabalho do Vojvoda, ele vem atuando mais pelo lado esquerdo. Né? Vem atuando mais pelo lado esquerdo, é um cara de velocidade. Léo, não quero te atrapalhar. Exatamente, vou te interromper porque agora temos o Gabigol assim do nada. Espera, dá o toque. É a última pergunta, gente. Enfim, faltou respeito com a repórter nesse momento. Antes da gente falar do Gabigol, Léo, eu queria que você complementasse a análise que você fazia até de um dos duelos interessantes que lhe chamou a atenção, né? Do Wesley contra o Breno Lopes. E na sequência a gente fala sobre o Gabigol, que tem algumas falas ali, algumas mensagens nas entrelinhas que eu quero ver se a gente alinha o mesmo pensamento. Mas prossiga com a explanação. Ótima Léo. entrevista, acho que a gente tem pontos a explorar, mas do duelo do jogo era o Wesley versus Breno Lopes, e o Fortaleza focava o seu jogo do lado esquerdo de ataque, direito de defesa do Flamengo, encontrou muitos espaços por ali. O Breno teve pelo menos 2 erros de decisão final ali, em alguns contra-ataques no primeiro tempo. Até a metade da primeira etapa, o Fortaleza conseguiu conectar essas esticadas. Às vezes com o Breno muito sozinho e não tendo a melhor escolha possível. No meio para o final do primeiro tempo, o Flamengo melhorou a sua pressão na saída de bola do Fortaleza e inibiu que o time do Vojvoda conseguisse essas esticadas à frente. E a partir dali virou um jogo de ataque contra a defesa. O Flamengo consegue igualar o marcador num pênalti bem questionável para mim. Muita gente vendo que não foi, eu também achei bem questionável. Daqui a pouquinho eu vou falar inclusive desse pênalti também. Vamos mostrar aqui, mas achei um pênalti bem questionável, marcado a favor do Flamengo. O primeiro tempo termina, na segunda etapa o Fortaleza ajusta essa questão dos contragolpes por aquele mesmo lado.
no segundo gol do Fortaleza, não é necessariamente neste duelo que marca a saída, mas o ponta do Fortaleza atrai o Wesley e o Pochettino faz um movimento contrário e o Alan não acompanha o Pochettino. A bola é lançada nas costas da defesa do Flamengo e tanto o Pulgar quanto o Alan, depois do segundo momento, não protegem bem a entrada da área do Flamengo. O Lucero consegue finalizar e faz 2-1. Flamengo, o Tite começou a empilhar jogadores à frente, colocou o Gabigol, colocou o Carlinhos, terminou com o Gabigol circulando um pouquinho mais e com o Pedro e Carlinhos enfiados dentro da área, tentando colocar pelo menos 5 homens na última linha do Fortaleza, que se defendia muito bem. Para isso foi fundamental, por exemplo, o Pikachu fazer a dobra pelo lado direito e assim o Tinga poderia ser um terceiro zagueiro sem bola. O Breno também ajudava muito o lado esquerdo, defendido pelo Felipe Jonathan, e assim o Fortaleza manteve a sua vantagem no placar. Poderia ter também, na reta final do jogo, conectado melhor seus contra-ataques. O Moisés entrou na partida, não entrou tão bem assim, o Breno já estava desgastado, o Lucero desgastado para a entrada do Kaiser, e se tivesse conectado melhor esses contragolpes no final do jogo, o Fortaleza poderia ter aumentado sua vantagem. Antes da gente falar do Gabigol e do Pedro, um rápido destaque. Li aqui algumas críticas dos torcedores do Flamengo quanto ao Léo Ortiz, que estava atuando como volante e vinha trazendo uma melhora ou um meio de campo mais robusto, mais efetivo. Alguns trabalhando, até ele e o Gerson, se não me engano, né, com uma dupla de volantes. E hoje a dupla que foi colocada, né, Eric Pulgar e o Alan, com o Gerson mais à frente. A ausência hoje do Léo Ortiz também trouxe sensibilidade e dificuldade para esse meio de campo do Flamengo, já que o Léo foi muito elogiado nas atuações que ele teve como volante. É que ele não é um jogador da posição, né, Ivan? Ele é um zagueiro improvisado como volante. Exato. Ele atuou muito por ali nesse período de Copa América, em que o Pulgar, por exemplo, estava fora, sim, o Flamengo com muitas lesões, então o Tite teve que fazer uma improvisação, que foi o Léo Ortiz como volante. Para mim era natural que quando esses jogadores que são da posição mesmo voltassem a ficar disponíveis, a ideia era que eles tivessem preferência. O Pulgar é titular absoluto do Flamengo hoje. E o Alan, acho que fez alguns bons jogos durante esse período de ausência de alguns outros jogadores. Acho que era natural que ele formasse essa dupla, até porque também para frente ele não tinha grandes opções. O Matheus Gonçalves hoje foi a grande novidade na escalação do Flamengo, por conta do que a Jéssica já tinha colocado aqui pra gente, da ausência tanto de Bruno Henrique quanto de Everton Cebolinha. Agora tem um ponto interessante da gente olhar durante esse período em que o Flamengo teve muitos desfalques. O Flamengo se tornou um time muito vertical, time que joga muito bem em transição, até por conta da característica das peças restantes ao Tite, mas o Flamengo tem mais dificuldade para se estabelecer no campo do adversário e encontrar os melhores espaços. Para mim, não é por acaso que o Flamengo tenha perdido pontos para o Cuiabá, que melhorou muito sobre o comando do Petit, que usa um 5-4-1 para se defender com as linhas próximas. Foi um jogo no final de semana em que o Flamengo teve dificuldade para rodar essa bola e encontrar um melhor espaço. Assim como aconteceu hoje, com o Vojvoda criando mecanismos para os dois pontas dos lados auxiliarem os laterais e eventualmente fazer uma linha de 5 defensiva, e o Flamengo com problemas para entrar. Até por isso também o Tite começou a empilhar atacantes, homens de área, para preencher mais aquela região do campo que o Flamengo tem mais dificuldade para acessar. Agora, pelo tempo que o Flamengo vai ficar sem jogar, é natural que Arrascaeta e De La Cruz voltem do período que estão defendendo a seleção uruguaia na Copa América. É um ponto que o Tite precisa observar, uma luz amarela acesa nessa dificuldade do Flamengo, da criatividade do seu setor de ataque. Vamos então ao lance polêmico, né? O pênalti de Pedro Augusto em Pedro. Vamos trazer então para a galera ligada aqui no nosso Esporte Agora, né? Aliás, um lance bastante discutido. Essa imagem, é claro, é um ângulo, uma imagem de longe. A gente até coloca um zoom aí para você. Tem outros ângulos que eu acompanhei, Léo, em que nitidamente não há um toque do Pedro Augusto no Pedro. O Pedro acaba chutando ali o vazio e o árbitro sinalizou, pelo menos no meu entender, um leve toque no calcanhar do Pedro. Eu não vi lance para pênalti, eu não marcaria. Volto a dizer, essa imagem aí nos dá uma noção, mas já vi outras imagens que me dão a impressão de serem mais conclusivas. Um pênalti questionável que eu, no meu entender, não marcaria, Léo, mas quero te ouvir. Eu também não marcaria.
O pênalti foi marcado pela Edna Alves, que, para mim, quem chuta o jogador do Fortaleza é o próprio Pedro. Existe um contato na jogada, para mim. O Pedro chuta o pé do Pedro Augusto. Mas para mim ele tenta chutar com o pé direito. Exato. Mas para mim o Pedro Augusto já tinha ocupado o espaço, ele já tinha retomado a posse e o Pedro tá no movimento para chutar a bola e acaba acertando o seu adversário. É um lance que eu já vi interpretações para ambos os lados, tanto para quem está finalizando quanto para quem está defendendo. Eu não marcaria esse pênalti. Aí, então, lembrando, né? Porque nesse momento do jogo, felizmente para a torcida do Vitória, esse lance não impediu os 3 pontos, porque logo no segundo tempo, aos 18, o Lucero vai fazer o segundo gol. Mas no recorte daquele momento do jogo, a partida estava em 1-0, com um gol contra marcado pelo Wesley e poderia sim ter mudado o panorama final da partida. Vamos falar agora de Gabi. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí Fortaleza 2-1 em cima do Flamengo no Maracanã e o Leão subindo na tabela do campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.